Senhor, irmãos. Amém. Deus nos abençoe nesse dia, nesta noite calorenta, mas nós cremos que Deus está presente. Se nós estamos aqui é porque nós cremos na palavra, na presença de Deus no nosso meio. Amém. Isso eu gosto muito sempre de falar, que Deus nos tem permitido ter essa liberdade de termos esse endereço para nos reunirmos como povo de Deus e aqui aprendermos da sua palavra, nela meditarmos, para que a gente continue a viver aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos saudar aí os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Hoje o ambiente está escuro por falta de energia, mas também o desejo do nosso coração é que Deus te abençoe aí onde você está e que a palavra de Deus fale também ao seu coração. Irmãos, antes de meditarmos, nós temos aqui um visitante muito especial, que é o João Lucas. João Lucas trouxe aqui o pai e a mãe, né, o Valber e a Maria Paula. Pode trazer o João Lucas aqui na frente, os pais aqui? Foi ele fora, isso. João Lucas é recém-nascido, né? Está vindo pela igreja pela primeira vez aqui, com esse casal que a gente ama tanto, olha aí. Aí, um casal bonito, ele só pode ser bonito, né? Olha aí, ó, que coisa bonita. Ô, Vó, você caprichou, hein? Não, mas ainda bem que parece com você, viu? Olha só, gente, esse aqui é o Lucas, está vindo na igreja pela primeira vez. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida deste casal e deste menino que é filho da promessa, é bênção de Deus na vida do casal e certamente na nossa vida. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Está tudo bem com vocês, né? Está ótimo, tudo jóia. Aí, gente, que olho bonito tem esse menino aqui, viu? Aí, ó. Atenção, meninas de plantão, né? Berçário está empovoado, hein? Vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor tem nos abençoado com ricas bênçãos, Senhor. E agora nós nos alegramos com a vida do Valber, da Maria Paula e agora do Lucas, que chega ao nosso meio. Deus, louvado seja o teu santo nome. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela vida deste casal, pela bênção, ó Deus, da chegada desse filho, que ele seja de fato abençoador e que ele seja abençoado pelos seus pais, que os seus pais o ensinem a andar segundo a tua vontade, na tua palavra, Deus. Recebe, Pai, a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Lindo, lindo, lindo. Rapaz, que bom que não parece com você, olha. Deus abençoe vocês. Depois aí todo mundo pode cumprimentar o João Lucas, né? Pode cumprimentá-lo aqui. De quem é esse aqui? Deixa aqui, vou botar, fazer uma coisa aqui para me ajudar aqui. Vem. Pega mais rápido. Vou fazer um apoio aqui, isso. Que vai me ajudar na leitura. Bem, irmãos, nosso pastor hoje está lá no Roma 2, dia de Santa Ceia, e por isso nos pediu para estar aqui hoje, dividindo a palavra com os irmãos aqui. Olha, se eu não conseguir, não mexer mais aqui não. Chega, eu vou desistir. Tá bom, deixa que a gente resolve aqui. Põe em pé ali do ladinho. É o bom de você colocar assim, ó, e né? Deus Então, se segurando. colocar em pé, eu acho que fica melhor. Segura com a mão assim pra você ler. Vamos ver aqui, para não mexer. Irmãos, a série deste mês tem sido Conversão. É uma história capazes de mudar o mundo interior. E temos aprendido sobre a força da conversão na vida de alguns homens. E hoje a minha proposta e o meu objetivo nesta noite é trazer à tona, trazer à mente, trazer ao coração dos irmãos a bênção indispensável da conversão na nossa vida. Algo que nós não podemos
nos relacionarmos com Deus se não passarmos por ela. Jeremias capítulo 3, versículo 21, num momento muito difícil em que o povo vivia, numa situação totalmente sem esperança, sem condições, ele escreve para o povo e para si mesmo, dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que são as misericórdias do Senhor, para não sermos consumidos. Por isso, nesta noite, eu quero trazer ao coração dos irmãos já convertidos a Jesus Cristo essa indispensável bênção de Deus, que é a conversão da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 59, versículos 1 e 2, ele diz e escreve ao povo que se volte para Deus, porque Deus está sempre de braços abertos, pronto para ouvir o povo. Porém, os pecados e a iniquidade do povo estavam separando o relacionamento deles para com Deus. E eu quero direcionar os irmãos para que pensemos nisso, que conversão é uma bênção indispensável na nossa vida. E eu queria chamar a sua atenção que conversão é diferente de convenção. Convenção é estar convencido, estar de acordo. Conversão é mudança de vida, é mudança de rota, é mudança de ideais, é mudança de caminho, de objetivos. E é isso que acontece na vida daqueles que se entregam para Jesus. Eles têm uma mudança de rota, uma mudança de vida, uma mudança de atitude, onde as nossas decisões, onde a nossa vida, ela é diferente, porque houve uma mudança em nossa vida. E conversão é algo tão importante que não podemos nos relacionar com Deus sem por ela passarmos. Pode ser que você creia em Jesus Cristo e não seja convertido. Pode ser até mesmo que você seja um membro de alguma igreja e professe a Jesus Cristo publicamente e não tenha passado pelo processo da conversão. E você vai descobrir isso quando a sua vida ela se torna incompatível com aquilo que você crê, com aquilo que você professa. Daí a importância de termos na mente e no coração que a conversão trazida pelo Espírito Santo do Senhor Jesus às nossas vidas é algo abençoador e indispensável. A conversão, ela nos conduz para um caminho que nos leva a Deus. Buscar a Deus de todo o nosso coração. Essa é a ordem, esta é o impulso que a conversão nos dá quando nos entregamos ao Senhor Jesus. A conversão nos põe num sentido, numa rota para nos relacionarmos com Deus. Em casa, na escola, no trabalho, sozinho, em todo e qualquer momento, a conversão nos direciona, nos dá destino para falarmos e nos relacionarmos com Deus. A conversão só acontece quando o Espírito Santo de Deus nos apresenta a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para basearmos o que estamos falando, se der para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, vamos ler do verso 35 ao 42. Evangelho segundo escreveu João, dos versos 35 ao 42, que começo a ler. No dia seguinte do batismo de Jesus Cristo por João Batista, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Versículo 29, ele faz um adendo ainda. Ele apresenta o Cordeiro de Deus como aquele que tira o pecado do mundo. Quando se fala em cordeiro na Bíblia, se remete a um sacrifício. Alguém morrer no meu lugar por causa dos meus pecados. Cordeiro era uma figura importante
e significativa no meio do povo judeu, porque remetia a sacrifício para perdão de pecados. Continuando o versículo 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, vendo que os seguiam, e Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, cerca de 15, 16 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. E achou primeiro a seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nas tuas mãos nós nos entregamos, para que o Senhor nos use segundo a tua vontade, e que seja o teu Espírito quem venha acalorar ainda mais a nossa alma, que, convertida ao Senhor, segue rumo ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Esse é um texto bastante interessante, e eu quero me focar aqui a partir do verso 42, ou somente no verso 42, que é o primeiro encontro que Simão tem com o Senhor Jesus Cristo, e que fora apresentado pelo seu irmão André, também pescador. Interessante que neste encontro de Jesus com Simão, sem mesmo ter qualquer tipo de contato anterior, Simão não conhecia Jesus, não tinha visto Jesus, e Jesus também não tinha tido ainda um contato com ele. No entanto, ao se aproximar de Jesus, diz a palavra que Jesus vira para Simão e diz: olha, tu és Simão. Isso é algo extremamente interessante numa vida de convertidos e para convertidos, porque vai nos ensinar algo muito importante a respeito do Senhor Jesus. Quando Jesus olha para Simão e diz: tu és Simão, muito mais do que o nome de Jesus, Jesus estava falando algo específico à vida de Simão. A palavra Simão quer dizer folha que balança. Olha que coisa interessante. Folha que balança. Algo que não tem uma firmeza, que sopra o vento para a esquerda, vai para a esquerda, sopra para a direita, vai para a direita, ou seja, está suscetível às várias rajadas de vento, não tem uma determinação ou mesmo uma estabilidade, ela tem uma instabilidade diante dos ventos que a afrontam. Então, Simão significa isso, folha que balança. E quando Jesus vira para Simão e diz: tu és Simão, Jesus está dizendo que ele conhece a Simão por dentro e por fora. Eu te conheço, Simão, nas tuas características, nos teus erros e acertos, nas tuas alegrias e nas tuas tristezas, nas tuas frustrações, nas tuas decepções, nos teus sonhos, nos teus caminhos. Eu te conheço como Simão e sei como é a sua vida. É isso que Jesus estava falando para ele, e eu imagino que Pedro deveria, ou melhor, Simão, estava ali meio apavorado. Como é que esse negócio, eu chego diante de Jesus e ele já diz quem eu sou, muito mais do que o nome. Jesus estava dizendo as características: eu te conheço, sei que a sua vida é uma vida bamba, é uma vida balança, que balança. E eu fico pensando, meus queridos irmãos, que é assim também que Jesus nos vê quando estamos diante dele. Ele conhece todos os nossos pormenores, ele conhece as nossas características, ele conhece o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, os nossos sonhos, os
nossos ideais, mas também as nossas fraquezas, os nossos tombos, as nossas desilusões, os nossos fracassos. Ele conhece a nossa vida como verdadeiros pecadores que precisam se arrepender e se converter. E Jesus conhecia aquele Simão naquela maneira, naquelas características. Eu imagino que isso causou de fato um tremor na vida de Simão. E com isso, quando Jesus diz, tu és Simão, afirma conhecer a sua vida por completo. Quando temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, nada fica como antes. Quando nos encontramos com Jesus, de fato a nossa vida muda. É impossível ser o mesmo quando Jesus entra na nossa vida. É impossível viver nas mesmas condições depois que Jesus converte-nos para o seu caminho, para a rota que nos leva para Deus. Quantos testemunhos nós podemos ter aqui da transformação que Jesus fez na sua própria vida ou na vida de quem você conhece? Quantas pessoas nós podemos citar aqui que foram transformadas por Jesus? Olha, meu querido, traga isso à sua mente, traga isso ao seu coração, porque é algo maravilhoso esse processo da conversão, uma bênção indispensável para as nossas vidas. Mas o interessante de tudo é que nesta conversa com Jesus, que Jesus determina, mostra, fala, desnuda a vida de Simão, é porque Jesus já o conhecia muito antes dele mesmo nascer. Porque Jesus era Deus, Jesus é Deus e estava lá na formação do mundo. Assim é comigo, assim é com você. Não temos nada que consigamos esconder diante de Deus, porque Ele conhece-nos desde antes da fundação do mundo. Ele era, Ele é, Ele há de vir, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus Cristo, a quem nos conduz de fato à genuína conversão. Mas por que Jesus nos conhece e nos condiciona a um encontro pessoal com Ele? E como que esse encontro pode mudar a minha vida? Eu preciso mudar primeiro para que eu me converta ou chegue a Jesus? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Palavras do Senhor Jesus que ecoam até os dias de hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, depressivos, seja lá de que maneira você estiver, o convite de Jesus é: vinde a mim como estáis, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Quem sabe você é alguém como Simão, que se encontra com Jesus, que tem uma vida, quem sabe, sem direção. Quem sabe a sua vida não tem firmeza, quem sabe a sua vida não tem norte, quem sabe você ainda não se converteu a Jesus Cristo, quem sabe você testifica, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas ainda não passou por esse processo de conversão que só acontece quando o Espírito Santo de Deus nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo e nos transforma e nos muda de dentro para fora, mudando a nossa vida, a rotina, nossos sonhos, nossos ideais, porque Jesus, a pessoa do Espírito Santo, passa a nortear as decisões que tomamos, o caminho que decidimos trilhar. Você pode até crer em Jesus, mas se não se converter, nunca terá uma direção na direção de Cristo. Você pode até crer em Jesus, mas se você não se converter, nunca terá uma direção na direção de Cristo. Daí a necessidade de nos convertermos. Uma segunda coisa importante que acontece neste encontro, onde Jesus não só diz quem é Simão, as suas características, mas Jesus afirma que conhece ele nas suas raízes,
Olha só o que diz o verso 42 a seguir. Tu és Simão, cana que balança, ou folha que balança, o filho de João. Irmãos, quando Jesus determina e classifica esse Simão, não é um Simão qualquer, mas é um Simão, filho de João, algo acontece aí, porque não há se porventura o Simão poderia estar pensando, será que Jesus está falando com a pessoa certa? Será que não é outro Simão? Será que não é outra pessoa? Não! Agora Jesus desaba Simão e coloca dizendo para ele, olha, é você mesmo, Simão, que deveria estar aqui presente, me conhecendo, sendo transformado pelo Espírito, mudando seus sonhos, mudando seus ideais, deixando de ser pescador de homens, de peixes, para ser pescador de homens, trazendo uma nova realidade. Então não tinha erro. E quando Jesus diz que ele era filho de João, algo que é muito comum e cultural na vida do judeu, é alguém ser determinado pela sua paternidade, ou qualificado, ou identificado pela sua paternidade, e às vezes pela sua cidade natal. Nós poderíamos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o profeta xará aqui, Joel 1, capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Outro que a gente poderia citar aqui, eu tenho vários, mas eu vou citar só mais um, Jeremias, muito conhecido dos irmãos. Jeremias capítulo 1 nos diz assim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anadote. Ou seja, quando Jesus diz para ele, olha, tu és Simão, conheço a sua característica de vida, meu camarada, você precisa ser alguém centrado e firme, mas hoje você é folha que balança, você é um Simão, filho de João, eu conheço as tuas raízes, eu conheço a tua história, eu conheço o histórico da sua vida, então não estou falando com qualquer Simão, eu estou falando com um Simão que deveria estar aqui diante de mim. Não há engano quando o Senhor nos convoca para a conversão. Então não houve confusão, não houve engano, era aquele Simão. Essas referências de paternidade, naturalidade, isso era um sinônimo de identidade mesmo, para qualificar as pessoas. Logo, por se tratar de uma identificação, já se desenhava aqui o histórico e principalmente a linha de vida que o nosso irmão Simão já estava vivendo ali. Ou seja, Jesus conhecia Simão como pessoa, como homem nas suas características. Conhecia Simão na sua história, na linha de vida. Jesus o conhecia completamente. Certamente, Jesus desmonta então qualquer possibilidade de algum engano ou de Simão achar que estava acontecendo algum engano ali. Não sou eu, é outro Simão. Meus queridos, talvez se buscarmos na história da nossa vida ou no nosso histórico, é possível que a gente encontre muita coisa que a gente se envergonhe e não gostaria nem mesmo de mostrar a Deus ou a qualquer outra pessoa. Pode ser que nós tenhamos muita coisa para nos orgulhar do que foi o nosso passado, o passado de nossos pais. Pode ser que nenhum ou nem outro, nem tanto para se orgulhar, nem tanto para se envergonhar. A sua vida foi uma vida normal e você não tem nem do que se queixar, nem do que se alegrar. Contudo, sendo boa ou sendo ruim, seja qual for o histórico da sua vida até o dia de hoje, isto não é importante para que você se converta ao Senhor Jesus. Isto não é fator determinante para que Jesus entre na sua vida e mude a história da sua vida como mudou a vida de Simão. Seja boa ou seja ruim, porque o poder de conversão, que eu creio no poder de Deus, esse poder transformador, que um dia mudou a minha vida, mudou a vida de muitos aqui, e eu creio que há
na ação e unção do Espírito Santo. Já disse isso uma vez e digo novamente: você pode ter uma vida maravilhosa, você não xinga, você não bebe, você não faz nada de errado, não engana, mas se a sua vida não for voltada e convertida ao Senhor Jesus, por mais bela que seja o seu livro, a história da sua vida, sem Jesus, você vai herdar o inferno. Por pior que tenha sido a sua vida até o dia de hoje, seja de crimes, seja de corrupção, seja lá do que for, mas se a sua vida for entregue nas mãos do Senhor, Ele pode mudar, ainda que você não tenha fôlego de vida no dia seguinte, ainda que seja o seu último dia de vida, mas se a sua vida for transformada por esse Jesus, você assim será o herdeiro do céu. Vide o ladrão da cruz, e nos últimos momentos encontrou Jesus, aceitou como Senhor da sua vida, disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E naquele momento foi salvo pelo Senhor Jesus. Pode ser que você não tenha nada para se orgulhar, pode ser que você não tenha nada para se alegrar. Isso não é impeditivo ou impulsionador para se ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no poder de Deus, que é capaz de dar um novo norte para pessoas, para vidas, para vivermos uma vida segundo o querer de Deus. Convertidos ao Senhor Jesus, não vivem como querem, mas como devem. Convertidos ao Senhor Jesus, não vivem como querem, mas como devem. E por fim, meus irmãos, esta bênção indispensável da conversão na nossa vida, ela começa e termina na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos dá uma nova perspectiva de vida, que nos dá um novo norte de vida, que nos dá uma nova direção que já vivemos até hoje. Neste encontro com Jesus, Simão tem a sua vida mudada, seus sonhos mudados, e até o seu próprio nome foi mudado. Simão quer dizer folha que balança. E quando Jesus diz para ele: que tu és Simão, eu te conheço, cara. Filho de João, conheço aí a sua linhagem, sei da onde você veio. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, e Pedro quer dizer pedra. Uma mudança radical, totalmente oposta ao que vivia Pedro até aquele dia, ou Simão até aquele dia. Um camarada que não tinha perspectiva de vida, que estava bom, estava ruim, vivia de acordo com as situações. Agora Jesus determina que ele é alguém firme, que ele é alguém que tem perspectiva, que ele é alguém que as suas redes não mais vão matar peixes, mas vão salvar vidas, porque ele passa a ser um pescador de homens. Jesus muda radicalmente a vida. Isso é algo cultural também, quando se muda o nome de alguém por causa de um ideal, por causa de uma proposta. Nós temos alguns irmãos na história que tiveram seus nomes mudados para atender a perspectiva e o projeto de Deus. Abrão, que quer dizer grande pai, teve o seu nome mudado para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação. E olha o pacto que Deus faz com Abraão, que nele seriam benditas todas as nações. Então Deus muda o nome. Você não vai chamar mais Abrão, mas vai chamar Abraão. Outro nome que foi mudado foi Jacó. Jacó é enganador, já nasceu agarrado no calcanhar do irmão, ludibriou a primogenitura do seu irmão, viveu fugido por muito tempo, até que ao voltar para tentar reconciliar com o seu irmão, ele vê a presença de Deus, e um anjo lhe apresenta, ele luta ferozmente com aquele anjo, e aquele anjo, ele abraça e diz: olha, quando ele descobre que é a presença de Deus, diz: enquanto não me abençoares, não te deixarei ir. Então o anjo toca na sua coxa e diz: olha, a partir de hoje você vai chamar Israel, que quer dizer campeão com Deus. E ainda outro nome muito interessante, Oséias, que quer dizer salvação.
mas por causa da perspectiva, da mudança, do objetivo, ele era o segundo homem depois de Moisés, passa a se chamar Josué, que quer dizer Deus é salvação. E por fim, o nosso amigo Simão, cana ou folha que balança, passa a se chamar Pedro, que quer dizer pedra, firme, forte como rocha. Meu querido, meu irmão, Jesus propõe uma mudança radical na vida de Simão pela perspectiva de conversão e de segui-lo como Senhor. Pedro, que aceita esta proposta, esta mudança, deixa suas redes que não mais matam peixes e passa a assumir a rede de Jesus Cristo, que é para salvar vidas e levar essas vidas aos pés do Senhor Jesus. Essa mudança de vida foi extremamente importante para Pedro, para Israel e para nós e para outros tantos até que Jesus volte. Pedro, porque teve a sua vida, sua história, sua perspectiva mudada. Para Israel, porque numa só pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Para nós, porque hoje meditamos na vida de Pedro e meditamos na sua carta para a edificação da nossa vida. Queridos, esta conversão de Pedro só é concluída, e aí há algo interessante. Pedro conviveu com Jesus por pelo menos 3 anos no seu ministério, mas a sua conversão só aconteceu com Jesus ressurreto lá na praia da Galileia, onde eles tiveram um encontro. Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas e tu me amas. Apacenta então as minhas ovelhas. Se você ler lá em João capítulo 21, versículos 15 a 17, nós vemos que Jesus fala: Pedro, Satanás está aí querendo apanhar a sua alma. E ele fala: Senhor, de maneira nenhuma, eu vou contigo para a morte, para a prisão. E Jesus fala com ele: olha, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vamos ver aí, irmãos, João 21, até para não ficar muito perdido, 21:15. João capítulo 21, versículo, Lucas 22:31. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32, que nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E é lá na praia da Galileia, capítulo 21 de João, que Jesus tem esse encontro com Pedro, Jesus ressurreto, e faz ali uma mudança, uma cura, de fato uma conversão na vida de Pedro. Somente a conversão genuína pode nos direcionar na direção do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir falando o seguinte, meu querido: como é que você pode saber se a sua vida de fato é uma vida de alguém convertido a Jesus Cristo, ou se você é alguém apenas convencido de que Jesus é Filho de Deus? Será que você tem certeza desta conversão? Porque é somente ela que nos norteia para andarmos na direção de Cristo. Ser um crente apenas sem passar por esse processo, meu querido, muita gente vai para o inferno, inclusive o diabo, crendo na pessoa de Jesus Cristo. E eu gostaria que você trouxesse à sua mente, ao seu coração, a necessidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Algo que ninguém pode fazer por você, nem seus pais, nem seus avós, nem a liderança da igreja, onde só você pode se encontrar com Jesus para uma genuína conversão e andar na direção de Jesus Cristo. Avalie a sua vida, se o fato de ser membro, o fato de você viver no meio de crente, sua família é crente, muita gente é crente, só o fato de crer, com certeza,
a tua vida ela é incompatível com aquilo que você crê. É preciso se converter. E isto é uma grande bênção e indispensável na nossa vida, crer na pessoa de Jesus Cristo. E se você até hoje não tomou uma atitude de entregar a sua vida, as decisões da sua vida, ou quem sabe você vive como Pedro, que cria na palavra de Deus, no Velho Testamento, esperava a presença do Messias, mas a sua vida era soprada de acordo com as circunstâncias, até que Jesus muda a história da sua vida, muda o nome dele, muda a perspectiva, muda a rota de vida. Se você está sem rota de vida, se você está sem destino, não consegue entender esse processo, curva a sua cabeça nessa hora. Vamos todos nós agora orarmos e fazermos uma autoavaliação da nossa relação com o Senhor. Se vivemos como quem de fato é convertido ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo, ou se somos apenas alguém que crê e a gente acha que está bom, que está suficiente, que está valendo. O Senhor quer muito mais de você. O Senhor nos chama para sermos servos. E servos, tudo que Ele é e tudo que Ele tem é para servir a Jesus. Que a nossa vida aqui é passageira e nós cremos no dia do arrebatamento. Nós cremos que Jesus vai voltar e teremos um encontro com Ele para adorarmos eternamente com Ele. Mas lamento muito por aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, porque vão herdar o inferno. Vamos curvar as nossas cabeças e falar com Deus nessa hora. Ó Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque temos liberdade de abrir a sua palavra e nela meditar. Ó Senhor, que o teu Espírito venha mexer com a nossa sensibilidade, com a nossa responsabilidade, com a nossa mente, com o nosso coração, Deus, a ponto da gente até ficar com medo mesmo, Senhor, por temor à tua palavra, porque nós queremos te servir como verdadeiros servos convertidos ao Senhor. Senhor, eu não quero ser alguém que apenas crê no teu nome, mas eu quero ser alguém que de fato vive a tua palavra. Ó Deus, em um mundo tão atrativo, com tanta tecnologia, com tantas coisas, ó Deus, que me roubam o tempo de orar, de cantar, de vir na sua casa, de fazer as minhas devocionais, de ler a tua palavra, que é verdade para a minha vida. Ó Deus, com tanta coisa roubando, em nome de Jesus, dá-nos uma sacudida nesta noite. Ó Deus, se há no nosso meio pessoas que apenas creem no teu nome e ainda não passaram pelo processo da conversão, em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu Espírito Santo, incomoda esses corações, essas vidas, para que se entreguem a ti, ó Deus, numa mudança de vida, assim como Simão fez, e tem ali a sua história de vida mudada. Senhor, nós queremos encontrar contigo quando o Senhor voltar, mas para isso precisamos passar por esse, de fato, processo de conversão. Não nos deixe viver segundo a nossa própria vontade, porque aprendemos que convertidos ao Senhor Jesus não vivem como querem, mas como devem, Senhor. Por isso nos conduz na tua palavra, nos abençoe nesta noite, nesta semana e nos dias que o Senhor nos der, para que sejamos testemunhas do Senhor por onde quer que a gente passe. Entregamos nas tuas mãos a tua palavra, entregamos nas tuas mãos este culto, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Sandra, nós agradecemos a Deus e aos irmãos e esperamos que a palavra de Deus fale melhor no seu coração durante todos os dias da sua vida e que você seja um multiplicador da palavra de Deus.